Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então nós vamos hoje rezar também, pedindo a Deus que nos ajude a continuar com a nossa Mariologia, né? E que Nossa Senhora nos inspire. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos na página 84 do Manual do Krieger. Vamos falar da Mariologia dos séculos XIV e XV. Nós vimos na aula passada que São Boaventura e Tomás de Aquino colaboraram decisivamente para a formulação da doutrina mariana, fundamentando a relação singular de Maria com o Verbo feito carne, enquanto Mãe de Deus, a maternidade divina. Porém, Maria, no pensamento desses dois, não era considerada isenta do pecado original, mas aqui entra, na página 84, Duns Scoto, beato, morto em 1388, expôs a maneira como se verificou a redenção de Maria, que Maria foi preservada do pecado desde a sua concepção, não por méritos próprios, mas em vista dos méritos de Jesus Cristo. Em outras palavras, a forma suprema da redenção não é purificar, mas preservar. Temos uma catequese de 2011 do Papa Bento, então Papa não emérito, que fala sobre o nosso querido Duns Scoto. Ele diz assim: não somente o papel de Cristo na história da salvação, mas também o de Maria é objeto da reflexão do Dr. Sutil. Ele era sutil, chamado Dr. Sutil, na forma de apresentação. Na época de Duns Scoto, a maior parte dos teólogos opunham uma objeção que parecia insuperável, a doutrina segundo a qual Maria Santíssima esteve isenta do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. De fato, a universalidade da redenção, levada a cabo por Cristo à primeira vista, poderia parecer comprometida por uma afirmação semelhante, como se Maria não tivesse tido necessidade de Cristo e da sua redenção. Por isso, os teólogos se opunham a esta tese. Duns Scoto, então, para fazer compreender esta preservação do pecado original, desenvolveu um argumento que foi depois adotado também pelo Papa Pio IX, em 1854, quando definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Maria. E este argumento é o da redenção preventiva, segundo a qual a Imaculada Conceição representa a obra de arte da redenção realizada em Cristo, porque precisamente o poder do seu amor e da sua mediação obteve que a mãe fosse preservada do pecado original. Portanto, Maria está totalmente redimida por Cristo, mas já antes da sua concepção. Muito lindo, né? Muito lindo essa afirmação. Então, é a graça preventiva
que fez com que Maria fosse preservada do pecado original para ser a nova Eva. Dante Alighieri, página 84, na terceira parte da Divina Comédia, descreve que foi conduzido por São Bernardo até a Virgem Maria, e o santo pediu à mãe de Jesus que o poeta tivesse acesso ao próprio Deus. Olha o que diz Dante na Divina Comédia. Ó filha, mãe, filha do teu filho, humilde e sublime criatura, pedra angular do desígnio do céu. Tal é o seu império que por certo erra quem busca graça, e a ti não recorre, como voar sem asas quem se aferra. Não só a benignidade tua socorre a quem implora, mas por tua vontade, antes do rogo, muita vez já ocorre. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti grandeza, é em ti que se consuma, quanto haja uma criatura de bondade. Muito lindo a poesia do Dante. Página 85. A piedade popular passou a representar a Virgem com o menino, acentuando sempre mais o seu aspecto humano. Jesus era apresentado nos braços de sua mãe ou sendo amamentado por ela. A partir do século XIV, começaram a aparecer as representações de Cristo crucificado com a Mãe das Dores ao pé da cruz, a Pietà. Percebe-se, na Mariologia dessa época, duas formas de devoção, uma sóbria e austera, em que o humano tendia a se deixar absorver pela graça divina, estilo oriental bizantino, outra mais humana, mais familiar, na qual o divino desabrochava em um rosto humano, estilo ocidental. No Ocidente, Jesus e sua mãe se humanizavam segundo o gosto do povo. A Virgem tornou-se uma elegante senhora italiana, flamenga, francesa, alemã, espanhola, servindo de tema para quadros dos mais célebres pintores. Página 85, século XVI e XVII. A Reforma Protestante, criticando os exageros das devoções marianas católicas, não só deixou de invocar Maria, mas passou a excluir qualquer manifestação do amor filial para com ela. O Concílio de Trento limitou-se a afirmar em relação a Maria a legitimidade do seu culto e a declarar que, a propósito do decreto sobre a universalidade do pecado original, não tinha o propósito de nele incluí-la. Os jesuítas, em 1653, fundaram as congregações marianas para os leigos desejosos de uma vida verdadeiramente cristã à luz dos exemplos de Maria. O beato José de Anchieta, em 1653, quando prisioneiro dos índios no litoral brasileiro, escreveu em latim da Beata Virgine Madre de Dei Maria, sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus, conhecida como Poema da Virgem, com 5.787 versos. Cantar ou calar, Mãe Santíssima, de Jesus os teus louvores. Hei de cantar, ou hei de os calar. A mãe alvoroçada sente-se impelida pelo aguilhão do amor, a oferecer sua rainha uns versos, mas receia com a língua impura de cantar suas glórias. Inúmeras culpas carregam-nos de manchas, como ousará a mundana língua enaltecer o que encerrou no seio do Onipotente? Em 1602, Plácido Nígido, justificando a necessidade de um tratado separado referente a Maria, usou pela primeira vez o termo Mariologia. Berulli destacou a dignidade da Mãe de Deus e a obra do Espírito Santo nela. São Francisco de Sales e Bossuet escreveram páginas memoráveis sobre o amor da Mãe de Deus, São João Eudes. Promoveu o culto litúrgico
ao Sagrado Coração de Maria. Século XVIII, página 86. São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, divulgado somente a partir de 1842, quando foi encontrado. Tornou-se desde então uma das obras mais importantes da espiritualidade mariana. Nessa obra, a devoção de Maria é colocada numa perspectiva cristocêntrica, que põe em primeiro plano a sabedoria eterna de Deus e do Espírito Santo. Para ele, fazer-se escravo de Jesus por meio de Maria significa escolher a liberdade em vez da escravidão do mundo e do pecado. Nós sabemos como move os corações esse pequenino tratado, que foi encontrado e divulgado somente muito tempo depois da sua morte. E na página 87 vamos ler um trechinho. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins. E criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar sem um grande privilégio. Então aqui a devoção de Mariana. Mariana é colocada em relação a Jesus Cristo e à Trindade. Depois continua, no começo deste século, do XVIII, teve início a tradição de se dedicar ao mês de maio a Maria, porque era o mês da primavera no continente europeu. Maria é a flor da humanidade. Alguns livros com textos para cada dia desse mês ajudaram a difundir o costume. Santo Afonso de Ligório escreveu as Glórias de Maria, livro mariano, que provavelmente teve o maior número de edições em todo o mundo. Trata-se de um comentário à Salve Rainha, convidando os fiéis a recorrer à sua intercessão. Maria é apresentada como alguém que participa da nossa vida e da vida da Igreja. Tendo sido a Santíssima Virgem elevada à dignidade de Mãe de Deus, com justa razão, a Santa Igreja a honra e quer que por todos seja honrada com o título glorioso de Rainha. Se um filho é rei, justamente com a mãe deve considerar-se e chamar Rainha, desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno. Mereceu tornar-se Rainha do mundo e de todas as criaturas. Agora, século XIX e XX, página 88 e 89. Os séculos XIX e XX conheceram duas definições dogmáticas marianas: Imaculada Conceição, 1854, Pio IX, e Assunção, 1950, Pio XII. Os papas incentivaram a devoção de Maria no valor do Santo Rosário, no poder intercessor dela e na conveniência de celebrar suas festas. O teólogo Schieben, morto em 1888, escreveu uma Mariologia em forma de doutrina sistemática, inserida como parte orgânica na Cristologia, esclarecendo assim qual o lugar de Maria na fé cristã. A partir do século XIX, multiplicaram-se as congregações religiosas masculinas e femininas com o nome e a espiritualidade mariana. Alguns santuários tornaram-se centros de grandes peregrinações. Rue du Bac, Santuário da Medalha Milagrosa em Paris, França, 1830, La Salette na França, 1846, Lourdes em 1858, Fátima em 1917 no Portugal e outros. Poetas Pueguir, Tantos Filhos sobre Braços, Rilke, Vida de Maria, Claudel, O Anúncio de Maria, e místicos, Teresa de Lisieux, Porque Tanto Amo Maria, Elizabeth da Trindade, O Segredo de Maria, Maximiliano Kolbe,
o grande Maximiliano, cartas, conferências, homilias, todos eles e elas escreveram páginas belíssimas sobre Maria Santíssima, popularizando as reflexões dos teólogos. Dentre os teólogos mariólogos destaca-se René Laurentin, com uma vasta obra mariana. Merece em especial seus estudos sobre as aparições de Lourdes. O período de Pio XII foi marcado por grandes celebrações marianas. Em 50, a proclamação do dogma da Assunção. 1954, centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. E ano mariano, 1958, centenário das aparições de Lourdes, etc. Aqui só faço notar que o autor cita Schiben, que escreve uma mariologia ligada à cristologia. E agora nós vamos ver como o concílio relaciona Maria à eclesiologia, tá bom? Do Concílio Vaticano II, 1962, até os nossos dias. Do ponto de vista mariológico, o Concílio Vaticano II teve um momento muito especial. No início dos trabalhos, havia bispos que queriam o estudo e aprovação de um documento mariano particular, que desse um grande destaque a Maria. Outros desejavam que a reflexão mariana fosse inserida na Constituição dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Por pequena diferença, 1.074 votos contra e 1.114, portanto, poucos votos mesmos, né? Daí 30 e poucos, me parece. Sim, 26 mais 14, 40 votos, é isso mais ou menos. Prevaleceu a posição de colocar Maria relacionado à Igreja. O capítulo 8º da dogmática, Constituição Dogmática Lumen Gentium, o mais importante documento do concílio, intitula-se A Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Nele, Maria é apresentada como aquela que livre e conscientemente colaborou com a graça de Deus. A verdadeira devoção a Maria aparece como promoção da fé e do amor de Jesus, único mediador. E aqui nós vamos ler Lumen Gentium 53. A Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus e do Redentor, pois recebeu em seu coração e em seu corpo a palavra de Deus, anunciada pelo anjo, e a deu à luz como vida para o mundo. Em vista dos méritos de seu filho, foi remida de maneira sublime, unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel, e chamada ao papel e à dignidade suprema de mãe do Filho de Deus. Em virtude desse dom insigne da graça, portanto, é filha predileta do Pai e sacrário do Espírito Santo, colocada muito acima de todas as outras criaturas terrestres e celestes. Pertence à raça de Adão, juntamente com todos os humanos que precisam ser salvas, mas é realmente mãe de todos os membros de Cristo, pois pelo amor cooperou no nascimento dos fiéis que na Igreja são membros da mesma cabeça. A Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo e cheia de piedade filial, a saúda e a recebe como Mãe Santíssima, considerando seu lugar de membro eminente e especialíssimo da Igreja, assim como seu exemplo magnífico e modelar de fé e de amor. Bom, de costume eu sempre peço para fazer uma recensão, uma apresentação, um resumo de todo o capítulo 8º. Continua na página 90. Por ocasião da promulgação dessa Constituição, o Papa Paulo VI proclamou Maria Mãe da Igreja. Em 1974, escreveu a exortação apostólica Marialis Culto, que nós vamos estudar,
para tratar de alguns temas relativos ao lugar que a bem-aventurada Virgem Maria ocupa no culto da Igreja. O Papa João Paulo II, desde que iniciou seu pontificado, 1978, tem apresentado Maria como uma mãe presente entre seus filhos, mãe que deseja ajudá-los a construir uma sociedade norteada pelos valores do Evangelho. Sua encíclica Redemptoris Mater, sobre a bem-aventurada Virgem Maria na vida da Igreja, que está a caminho, pretendeu mostrar o significado que Maria tem no mistério de Cristo e o valor de sua presença ativa e exemplar na vida da Igreja. Importa reconhecer que antes do que quaisquer outros, o próprio Deus, o Pai Eterno, confiou-se à Virgem de Nazaré, dando-lhe o próprio Filho no mistério da encarnação. Na bula da proclamação do grande jubileu do ano 2000, João Paulo II acentuou um aspecto da devoção mariana que tanto agrada ao povo de Deus. Vamos ler juntos na página 91. Chamada a ser Mãe de Deus, Maria viveu plenamente a sua maternidade, desde o dia da concepção virginal até achar o seu coroamento no Calvário, aos pés da cruz. Lá, por dom admirável de Cristo, tornou-se também Mãe da Igreja, a todos indicando a estrada que conduz ao Filho. Mulher do silêncio e da escuta, dócil nas mãos do Pai, a Virgem Maria é chamada bem-aventurada por todas as gerações, porque soube reconhecer as maravilhas que nela realizou o Espírito Santo. Jamais os povos se cansarão de invocar a Mãe da Misericórdia e sempre encontrarão refúgio sobre a sua proteção. E aqui, antes de ir para os documentos da América Latina, como esse livrozinho nosso é mais antigo, vamos ver aqui no livro, na nova versão, que não é tão rica de fotos e de imagens tão belas, mas vamos ver aqui aqui vamos ver antes de Maria na América Latina. Citamos, depois aqui na página 52 dessa nova versão, diz assim, vamos lá, falando de João Paulo II ainda. Continua. Na Carta Apostólica de 2002, Rosários Virginis Maria, João Paulo II, depois de destacar que o rosário é quase um compêndio do Evangelho e de fazer convite para contemplarmos com Maria o rosto de Cristo, propôs uma inserção deixada à livre valorização de cada pessoa e das comunidades, e introduzir no rosário os mistérios da vida pública de Cristo entre o batismo e a paixão, isto é, os mistérios da luz. Dentre as memoráveis páginas do Papa Bento XVI, sobre a Mãe de Jesus, convém destacar a que está no final de sua carta encíclica Deus é Amor, dizendo: a vida dos santos não pertence somente à sua biografia terrena, mas também o seu viver e agir em Deus depois da morte. Nos santos, torna-se claro que quem caminha para Deus não se afasta dos homens, antes, pelo contrário, torna-se verdadeiramente vizinho desses. Em ninguém vemos isso melhor do que em Maria. A palavra do crucificado ao discípulo a João, e através dele todos os discípulos de Jesus, eis a tua mãe. Torna-se sempre de novo verdadeira no decurso das gerações. Maria tornou-se realmente mãe de todos os fiéis. A sua bondade materna, e bem assim a sua pureza e beleza virginal, recorrem os homens de todos os tempos e lugares do mundo, nas suas necessidades e esperanças, nas suas alegrias e sofrimentos, nos seus momentos de solidão e também na partilha comunitária, e sempre experimentam os benefícios da sua bondade, o amor inexaurível que ela exala
do fundo do seu coração. Os testemunhos de gratidão tributados a ela em todos os continentes e culturas são um reconhecimento daquele amor puro que não se busca a si própria, mas quer simplesmente o bem. Maria, Virgem e Mãe, mostra-nos o que é o amor e de onde este tem sua origem e recebe incessantemente a sua força. O Papa Francisco terminou sua primeira carta encíclica Lumen Fidei com um capítulo dedicado a Maria, onde se lê: a Mãe do Senhor é ícone perfeito da fé. Em Maria, filha de Sião, tem cumprimento a longa história da fé do Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, a palavra de Deus dirigiu-se a Maria, e ela a escolheu com todo o seu ser no seu coração, para que nela tomasse carne e nascesse como luz para os homens. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo. A origem eterna de Cristo está no Pai. Ele é o Filho em sentido total e único, e por isso nasce no tempo sem intervenção do homem. A verdadeira maternidade de Maria garantiu ao Filho de Deus uma verdadeira história humana, uma verdadeira carne na qual morre na cruz e ressuscita dos mortos. Maria o acompanha até a cruz, de onde a sua maternidade se estende a todo discípulo de seu Filho. Está também presente no cenáculo, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, para nos implorar com os apóstolos o dom do Espírito Santo. Então aqui está um pouco do tema, tá bom? Já atualizado até mais ou menos o Papa Francisco, porque sempre vão escrevendo muitas coisas. Depois, na página 92, temos Maria na Igreja na América Latina e vamos ler. Página 92. É um recorte, tá? Então é importante a gente dar uma lidinha para não se perder um pouquinho desse tema. Diz assim: em sua esquadra de 1492, Cristóvão Colombo tinha uma caravela chamada Santa Maria. Pedro Álvares Cabral, em 1500, trazia consigo uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Quer na América Espanhola, quer na Portuguesa, inúmeras igrejas construídas nos primeiros tempos foram dedicadas a Nossa Senhora, sobre um dos inúmeros títulos com que era invocada na Espanha ou em Portugal. Os conquistadores costumavam colocar-se sob a proteção de Maria e voltavam-se para ela em seus momentos mais importantes e difíceis. Embora as motivações que os haviam trazido para a América fossem sobretudo econômicas, riquezas para o reino, políticas, aumento do reino e sociais, maior número de súditos para o rei, como filhos do século XV e XVI, vieram trazidas também por motivações religiosas. Queriam aumentar o número dos cristãos. A verdade, contudo, é que não tinham mínima preocupação com a cultura dos povos autóctones. Daí o desprezo dos espanhóis pelas culturas, religião incluída Inca no Peru, Azteca e Maia no México, e da parte dos portugueses pela cultura dos índios no Brasil. Portugueses e espanhóis eram também devotos de Nossa Senhora e alegravam-se de poder torná-la mais conhecida e amada. Guardavam da devoção mariana mais as tradições que a espiritualidade, mais as festas que o desejo de imitá-la. Nossa Senhora não ficou calada perante esse desprezo, essa não preocupação. A resposta da mãe de Jesus foi sua aparição em Guadalupe a uma indígena, o menor dos meus filhos com o rosto de Índia, apresentando-se como mãe e protetora. Olha que lindo. Anos mais tarde, no Brasil, feito refém dos índios, o catequista Anchieta testemunharia referindo-se à Virgem Maria, Mãe de Deus. Enquanto entre os tamoios conjurados
Pobre refém tratava as suspiradas pazes, tua graça me acolheu em teu manto materno, e o teu véu me velou, intactos corpo e alma. Era o começo de uma história que seria profundamente mariana, a ponto de, em 1979, reunidos em Puebla, os bispos latino-americanos constataram sobre o povo que encontra Maria na Igreja Católica. A piedade mariana é com frequência o vínculo resistente que mantém fiéis à Igreja setores que carecem de atenção pastoral adequada. No campo da evangelização, há, contudo, um grande caminho a ser percorrido. Em vista disso, a Igreja, com nova lucidez e nova decisão, quer evangelizar no fundo, na raiz, na cultura do povo. Compreende-se, pois, sua decisão de voltar-se para Maria, para que o Evangelho se torne mais carne no coração da América Latina. Muito bonito, nós vamos ver depois Nossa Senhora Aparecida, né? Página 96, do Concílio de Éfeso ao Credo do Povo de Deus. Vamos ainda aproveitar um pouquinho do tempo, que está muito para a gente poder trabalhar, tá bom? Diz assim, do Concílio de Éfeso ao Credo do Povo de Deus, página 96. Venham comigo, acompanhem. Depois do roteiro estudo, eu vou pedir 2, 3 pontos que vocês focalizem aí e escrevam, só para ter a síntese. O Concílio de Éfeso declarou que Maria é a Theotokos, mãe de Deus. Sua intenção era afirmar a unidade da pessoa de Cristo, reconhecer que Maria é mãe do povo de Deus, reconhecer que Maria é mãe de Deus significa professar que Cristo, filho de Maria segundo a geração humana, é filho de Deus e Deus ele mesmo. Em 1968, o Papa Paulo VI apresentou à Igreja o Credo do Povo de Deus, com o objetivo de repetir substancialmente, com alguns desenvolvimentos exigidos pelas condições espirituais do nosso tempo, o credo da imortal tradição da Santa Igreja de Deus. Nele estão incluídas as verdades professadas a respeito de Maria Santíssima. Cremos que Maria é a mãe sempre virgem do Verbo encarnado, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e que, em razão desta eleição singular, ela foi em consideração dos méritos do seu Filho, resgatada de maneira sublime, preservada de toda a mancha do pecado original e repleta do dom da graça, mais do que em outras criaturas, associada por um vínculo estreito e indissolúvel aos mistérios da encarnação e da redenção, a Santíssima Virgem Maria Imaculada foi, no termo da sua vida terrestre, elevada em corpo e alma à glória celeste e configurada a seu Filho ressuscitado, antecipando a sorte futura de todos os justos. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a desempenhar o seu papel materno em relação aos membros de Cristo, cooperando para o nascimento e desenvolvimento da vida divina na alma dos resgatados. Isso aqui vale a pena estudar, o Credo do Povo de Deus. Mais de 15 séculos, diz o autor, separam a afirmação do Concílio de Éfeso a respeito da maternidade divina de Maria das afirmações do Credo do Povo de Deus, afirmações que nasceram depois de um longo trabalho de amadurecimento da vida e da fé da Igreja, guiada pelo Espírito Santo na finalidade do ensinamento dos apóstolos. Página 97, vamos lá. A Cristologia e a Eclesiologia iluminam a Mariologia. Prestem atenção, hein? A explicitação progressiva do mistério de Maria não foi buscada intencionalmente pela Igreja. Em Éfeso, tratava-se de definir quem era Jesus Cristo. Dessa definição, nasceu a verdade mais importante a respeito de Maria.
sua maternidade divina. Séculos mais tarde, o Concílio Vaticano II, a Igreja desejou oferecer a seus fiéis a todo o mundo um ensinamento mais preciso sobre sua natureza e missão universal da Igreja. De uma reflexão sobre si mesma, nasceu a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que no último capítulo, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus no mistério de Cristo e da Igreja, apresenta uma síntese vigorosa da fé e da doutrina da Igreja sobre o tema da Mãe de Cristo. É importante insistir as descobertas que ao longo do século a Igreja fez a respeito de Maria não foram normalmente intencionais, isto é, a preocupação primária não era a busca de um maior conhecimento de Maria, mas sim o desejo de conhecer melhor Jesus Cristo e seu mistério, e a Igreja, sua identidade e missão. O povo cristão deve mostrar-se particularmente atento ao magistério da Igreja, a quem cabe a missão e o carisma de garantir a fidelidade ao ensinamento de Cristo ao longo da história. O Concílio Vaticano II, além de reafirmar os ensinamentos do Concílio Vaticano I a respeito da infalibilidade pontifícia, insistiu na importância do ofício de ensinar que compete aos bispos, mestres autênticos dotados da autoridade de Cristo, que pregam ao povo, a eles confiado a fé que deve ser crida e praticada. E esclareceu em que situações se pode falar da infalibilidade do colégio episcopal, tanto espalhado pelo mundo como reunido em concílio. Destacou igualmente o papel do Espírito Santo no magistério da Igreja. A ele cabe conservar e fazer progredir na unidade da fé todo o rebanho de Cristo. Levar a Igreja ao conhecimento da verdade total, unifica-a na comunhão e no ministério, dota-a e dirige mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos, e adorna-a com seus frutos. Para a Igreja, a sagrada tradição e a sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiado à Igreja. O magistério vivo da Igreja não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, tendo por ofício interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Do único depósito da fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Então aqui tem a página 99, citando a Der Verbum 7, o Catecismo, tá certo? E aqui podemos até ler, acho que é oportuno. A transmissão da revelação divina. Peguem comigo o recorte da página 99. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que dessa forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Cristo, Senhor, ordenou aos apóstolos que o Evangelho fosse por ele pregado a todos os homens. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e instituições transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo, por Cristo, por escrito, como também por aquelas apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito, puseram por escrito a mensagem da salvação. Vira a página 100, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja. Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e eles, transmitindo seu próprio encargo do magistério. Com efeito,
A pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. A tradição, da qual aqui falamos, é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta ao processo da tradição viva. Dela, é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgido ao longo dos tempos nas igrejas locais, cita o Catecismo. Muito bem, tudo isso para lembrarmos, dos elementos que nós temos estudado já na moral, na teologia fundamental. Então vamos continuar mais um pouquinho, que é importante. Ainda temos 41 minutos, vamos fazer pelo menos uma aula, Página 100. A riqueza dos dogmas marianos. Vamos introduzir ao tema do dogma para falar depois dos 4 dogmas marianos. Quando se pronuncia, página 100, a palavra dogma, as reações são diversas. Há os que veem apenas de forma negativa, acreditando que ele negue a liberdade e seja até algo irracional. Outros o julgam irracional demais, a ponto de se pretender aprisionar a mensagem da salvação em conceitos rígidos da razão ou em uma linguagem em que se presumirá válida para todos os tempos, mas que de fato não seria. Mas ele se constituía um obstáculo no diálogo entre a Igreja e o mundo, dificultando também o diálogo com as demais confissões religiosas. Página 101. Começa a surgir uma nova visão sobre os dogmas. Nova, porém, na verdade, é a que tinham os primeiros cristãos. Poucos anos depois de terem começado o trabalho evangelizador, os apóstolos sentiram necessidade de ter clareza em determinados pontos que começavam a dividir a igreja. Aí vai. Foi a necessidade que deu origem ao Concílio de Jerusalém, o qual apresentou a síntese de seus trabalhos de maneira magistral. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. No original grego, o verbo usado é edoxen, de onde vem a palavra dogma. O dogma é, pois, uma obediência da fé, uma abertura a Deus, um momento de encontro com Deus, com os homens e do homem com Deus, uma referência ao mistério, uma proclamação da ação salvadora de Deus na história em favor dos homens, um serviço à fé e à piedade do povo cristão. É uma baliza que indica o que já se conseguiu saber com certeza, e não um muro que impede a caminhada. Então aqui vem então a explicação do conceito dogma, Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. É dogma, obediência, fé. Os concílios ecumênicos, na página 101. Vamos ver aqui um pouquinho. Os concílios ecumênicos são a expressão máxima do magistério da Igreja. Dos 21 concílios ecumênicos, 11 fizeram referência a Maria. Éfeso, 431, aprova a doutrina de São Cirilo de Alexandria, que, propondo a verdadeira fé sobre a união pessoal ou hipostática da natureza humana de Jesus Cristo com a pessoa divina do Verbo, daí concluía a verdade dogmática da maternidade divina
da Maria Santíssima. Calcedônia, o único e o mesmo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, foi gerado pelo Pai eternamente, segundo a divindade, e o mesmo nos últimos tempos foi gerado por nossa causa e para nossa salvação de Maria Virgem, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Constantinopla II, 553. Além de voltar a tratar do dogma da maternidade divina, incluía também o dado da virgindade perpétua de Maria. Foi essa a primeira vez que um concílio chamou a Mãe de Deus de santa. Foi também a primeira vez que Maria foi chamada sempre virgem. Constantinopla III, 680 e 81. Ao definir as duas vontades e operações de Jesus Cristo, reafirmou a maternidade divina de Maria. Nicéia II, 787, definiu a liceidade do culto às imagens de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, dos anjos e dos santos. Constantinopla IV renovou a definição do culto às sagradas imagens do Salvador, de Maria Santíssima e dos santos. Latrão IV, 1215, reafirmou que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi concebido por obra do Espírito Santo, de Maria sempre Virgem. Leão II, 1274, reafirmou que o Filho de Deus nasceu do Espírito Santo e de Maria sempre Virgem. Florença, 1445, reafirmou que o Filho de Deus assumiu a natureza verdadeira e íntegra do homem no seio imaculado de Maria Virgem e uniu-se em unidade de pessoa, que na humanidade que assumiu da Virgem, nasceu verdadeiramente. Condenou Valentino, que afirmara que o Filho de Deus nada havia recebido da Virgem Maria, porém assumiu um corpo celeste e passou através do seio da Virgem, como a água escorre por dentro de um aqueduto, e condenou também Ário, que afirmara que o corpo assumido da Virgem Maria era privado de alma e que no lugar da alma estava a divindade. Concílio de Trento, século XVI, no decreto sobre o pecado original, declarou que não era sua intenção incluir nele a Santa Imaculada Virgem Mãe de Deus. Afirmou que Maria Santíssima é considerada pela Igreja imune de toda a culpa atual, ainda que mínima. Renovou a afirmação da liceidade do culto às imagens de Cristo e da Virgem Mãe de Deus e dos santos. E o Vaticano II, de 62 a 65, mais próximo a nós, no capítulo 8º, como estudamos, da Lumen Gentium, esclareceu qual o lugar da Virgem Maria em relação ao mistério de Cristo e da Igreja. Síntese. Assim, podem ser resumidas as verdades ensinadas pelo Concílio a respeito de Maria Santíssima. Ela é a Mãe de Deus, é a sempre Virgem Maria, foi imune do pecado pessoal e tem um lugar único no mistério de Cristo e da Igreja, e é permitido o uso de imagens em seu culto. E aqui vamos ver um pouquinho os Papas e Maria na página 103. Peguem aí, tá bom? Eu vou pegar aqui só... Diz assim: do Magistério Pontifício Extraordinário, temos as seguintes definições dogmáticas. Vamos ver se bate aqui. Sim, é a mesma coisa. Martinho I, página 103. Em seu tempo, realizou o Sínodo Lateranense, que declarou: se alguém não professa, segundo os santos padres, em sentido próprio e verdadeiro, que a Santa, sempre Virgem Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, já que, própria e verdadeiramente no fim dos tempos, concebeu-se em colaboração humana pelo Espírito Santo e sem corrupção gerou o próprio Verbo de Deus, que antes de todos os tempos foi gerado por Deus,
Permaneceu virgem também depois do parto, seja condenado. Paulo IV, a Beatíssima Virgem Maria, é mãe de Deus e permaneceu sempre na integridade da virgindade, a saber, antes do parto, no parto e perpetuamente depois do parto. Pio IX definiu a definição dogmática da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Maria foi preservada imune de todo o pecado original. Pio XII, definição dogmática da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Constituição Apostólica Munificentissimus Deus Maria. Terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Poderia ser acrescentado uma longa série de ensinamentos papais sobre Maria Santíssima, feitos por cartas, encíclicas, radiomensagens, catequeses semanais, homilias. Por meio deles, os papas destacaram a vocação e a missão de Maria, seu culto, seus títulos, sua presença na vida da Igreja e no dia a dia do cristão, até a possibilidade de ser feita a consagração a Cristo pelas mãos de Maria. Então aqui temos uma síntese. Então vamos ver também, para terminar, me dê mais 5 minutos, porque eu quero terminar de um só respiro, essa primeira, a visão histórica, teológica, magisterial. Maria, no Catecismo da Igreja Católica, está lá na página 105. O Catecismo da Igreja Católica, de acordo com a sua própria finalidade, não apresenta novidades no campo da Mariologia, mas sim de forma sintética, o que já é parte integrante do patrimônio da Igreja. Recorda que ela é a Mãe de Cristo pela ação do Espírito Santo. Descreve as maravilhas da santidade que Deus nela operou e as razões da confiança do povo de Deus em sua proteção. Maria é aquela que realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé e a realização mais pura da fé. Maria e o episcopado latino-americano. Agora sim, 3 minutinhos, penso terminar. Vamos acompanhar. O que vocês têm na página 105, vai faltar somente que o livro aqui, o formato antigo, não tinha o documento de Aparecida. Mas aqui depois os senhores vão ler o número, tá bom? Vamos lá. Diz assim. A primeira conferência do episcopado latino-americano, realizada no Rio de Janeiro, de 24/7 a 4/8 de 55, teve como objetivo central o problema fundamental que aflige nossas nações, a saber, a escassez dos sacerdotes. Nesse documento, há 5 breves referências à Virgem Maria, sendo que a mais significativa destaca que na devoção a Maria Santíssima, Mãe e Rainha do continente americano, está o segredo da fecundidade, do trabalho apostólico que os sacerdotes e fiéis devem realizar nesta hora de tão graves responsabilidades para a América. A segunda conferência, realizada em Medellín, teve como tema a Igreja na atual transformação da América Latina à luz do Concílio. No documento final desta conferência, encontramos solenemente uma referência a Maria Santíssima. Em torno de Maria, Mãe da Igreja, que com seu patrocínio assiste este continente, desde sua primeira evangelização, imploramos as luzes do Espírito Santo e, perseverando em oração, alimentando-nos com o pão da palavra e da Eucaristia. A terceira conferência, realizada em Puebla, 79, respondeu à pergunta: como evangelizar no presente e no futuro da América Latina? Maria é apresentada como realização mais alta de evangelização, o grande sinal do rosto materno e misericordioso da proximidade do Pai e de Cristo. É a estrela da evangelização.
o vínculo resistente que mantém fiéis à igreja setores que carecem de atenção pastoral adequado. Sem ela, Maria, desencarna-se o Evangelho, desfigura-se e transforma-se em ideologia, em racionalismo espiritualista. Sobre o povo que encontra Maria na Igreja Católica. A piedade mariana é, com frequência, o vínculo resistente. O povo reconhece na Igreja a família que tem por mãe a Mãe de Deus. A Igreja confirma o seu instinto evangélico, segundo o qual Maria é o modelo perfeito do cristão, a imagem ideal da Igreja. A quarta conferência, realizada em Santo Domingo, teve como tema Nova Evangelização, Promoção Humana, Cultura Cristã. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Maria é apresentada como aquela que acompanha os apóstolos quando o Espírito de Jesus ressuscitado penetra e transforma os povos das diversas culturas. É o modelo da Igreja, é também o modelo da evangelização da cultura. Está presente nas nossas terras como mãe comum, tanto dos índios como daqueles que para cá vieram, propiciando desde o princípio a nova síntese cultural, que é a América Latina e o Caribe. A piedade popular, tão importante neste continente, encontra uma expressão especial na devoção à Santíssima Virgem. A quinta conferência, realizada em Aparecida, 2007, teve como tema, isso vocês não têm, mas podem ver aí depois o número 265. Teve como tema discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Maria é apresentada com a máxima realização da existência cristã, a discípula mais perfeita do Senhor e o primeiro membro da comunidade dos fiéis em Cristo, a grande missionária. A Virgem Maria nos recorda que a beleza do ser humano está toda no vínculo do amor com a Trindade e que a plenitude de nossa liberdade está na resposta positiva que lhe damos. Nossos povos encontram a ternura e o amor de Deus no rosto de Maria. Nela vem refletido a mensagem essencial do Evangelho. Agora, desde Aparecida, convida-nos a lançar as redes ao mundo para tirar do anonimato aqueles que estão submersos no esquecimento e aproximá-los da luz da fé. Ela, reunindo os filhos, integra nossos povos ao redor de Jesus Cristo. Pois bem, olha, nós demos um estudo de como foi se formando a Mariologia, depois vimos, por exemplo, no Magistério da Igreja, e o próximo tema que nós vamos fazer são os dogmas marianos. Eu dei uma visão de conjunto, gastamos 1 hora de aula, geralmente não uso isso. Depois vocês vão ver que eu vou querer apenas que vocês foquem no guia de estudo 2 ou 3 pontos, porque era importante eu fazer esse percurso numa aula, tá bom? Agradeço muito a vocês pela paciência e vocês verão que o guia de estudo será bem tranquilo, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva Nossa Senhora. Amém.